Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária número 37 de 2018, do quarto período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 21 de novembro de 2018, presidida pelo vereador Luiz Leão Busato e secretariado pelos vereadores Itaciano Mocelin Araújo, primeiro secretário, e Luiz Carlos Bassetti Júnior, segundo secretário. A hora regimental registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Antônio Luiz Gusso, Ari Bernardi, Edequielso César Bandeira, Itaciano Mocelin Araújo, Joacir Carlos de Lima, José Hamilton Bernardi, Luiz Carlos Bassetti Júnior, Luiz Leão Busato e Rubens de Souza Pereira. Constatou-se também a presença dos seguintes munícipes: Rafael da Cruz Vidal, Nilson Castro dos Santos, Ariane Pentecoste de Lima e funcionários do Poder Legislativo. Verificado a existência número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberto o trabalho da sessão, solicitando ao senhor segundo secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Passe a hora do expediente. Convite do Colégio Estadual Conselheiro Crisóstomo da Silva para a cantata de Natal, que acontecerá dia 7 de dezembro, do corrente às 19 horas. Passe a hora do dia para votação. Requerimento número 53/2018, vereador Ari Bernardi, requer a reconstrução do recuo do ponto de ônibus com massa asfáltica, bem como refazer a base, localizada entre as ruas Benjamin Constante Teixeira com a Pedro Antoniacomi, mais precisamente em frente à Capela Mortuária. Aprovado. Requerimento número 54/2018, vereador Ari Bernardi, requer obras de reparos no calçamento e meio-fio da rua Pedro Antoniacomi, saída para a rua Benjamin Constante Teixeira, mais precisamente nas recentes obras de readequação de meio-fio realizado pelo Poder Executivo. Aprovado. Requerimento número 55/2018, vereador Ari Bernardi, requer o recolhimento de entulhos no bairro Jardim Santo Antônio e, caso haja possibilidade, efetuar também toda a área urbana do nosso município. Aprovado. Requerimento número 56/2018, vereador Ari Bernardi, requer a revitalização das calçadas do município, mas no mais curto prazo possível, de modo a permitir a circulação de pedestres, além ainda de providenciar a reserva de vagas nas vias públicas para idosos e deficientes, preferencialmente próximas aos comércios e órgãos públicos, bem como sinalizá-las adequadamente. Aprovado. Encerradas as matérias, o senhor presidente declarou franca palavra. Os senhores vereadores debateram acerca da necessidade de reserva de vagas nas vias públicas para idosos e deficientes, sobre a obrigatoriedade para que as agências bancárias, agência dos Correios e comércio em geral reservem essas vagas, e também sobre a devida fiscalização, bem como o bom senso dos motoristas em respeitar. Devidamente inscrito para fazer uso da palavra, o munícipe Rafael Vidal. Agradece a presença do vereador Luiz Leão Busato no mutirão de conscientização que aconteceu no último domingo. Aponta o problema sobre a canalização do rio próximo à residência da senhora Telma. Informa que será filmado e também será relatado que, devido às chuvas, corre o risco da casa desmoronar. O senhor presidente informa que conversou com o senhor prefeito e esse ano não há possibilidade de comprar as manilhas necessárias. Esse trabalho será colocado na programação do próximo ano. O munícipe Rafael Vidal comenta que irá relatar todas essas informações nesse vídeo. Convido os senhores vereadores para participar de um mutirão para limpar o bosque da São Marcos no dia 2 de dezembro. Em relação ao requerimento do ponto de ônibus de autoria do vereador Ari Bernardi e referente aos problemas da Vila Angélica, já faz aproximadamente um mês que foi relatado e nada foi feito ainda. Os moradores cobram o retorno dos vereadores. O vereador Ari Bernardi comenta sobre os pedidos de manutenção do bosque São Marcos e sobre a edificação que está abandonada. O munícipe Rafael Vidal comenta sobre a intenção em limpar o Cedrinho. Outra reclamação é sobre a falta de iluminação nas imediações da quadra de esportes. O senhor presidente informa que será encaminhado ofício solicitando melhorias na iluminação. O munícipe Rafael Vidal comenta sobre a necessidade de obra de patrulhamento e sabramento nas ruas do bairro Vila Boqueirão, pois os moradores estão deslocando-se pela empresa Pinostan para chegar à escola municipal. O senhor presidente comenta que novamente será pedido, que há inúmeras solicitações de benfeitorias para o referido bairro, além dos requerimentos, é conversado pessoalmente com o senhor secretário de Obras. O vereador Ari Bernardo comenta que esteve conversando com a senhora secretária de Educação sobre alguns assuntos ligados à pasta dela, mais precisamente sobre os CMEs da Vila das Torres e Vila Velha, também sobre a escola de Vila Torres.
relata sobre a dificuldade financeira do município para arcar com todas as contrapartidas destas obras. Sobre a Academia do Idoso, na época estava quase pronta, ainda tem na conta do convênio aproximadamente R$30 mil, e hoje, para terminar a obra, o custo é de aproximadamente R$300 mil. Essas são as consequências de obra parada, bem como os diversos roubos do SEMEI. Se não colocar um vigia, acontecerá novamente. Sobre a paralisação dessas obras, não podemos cobrar dessa administração. Os munícipes querem as obras terminadas e já cobramos há muito tempo. Aviso aos senhores vereadores que no próximo dia 30 de novembro acontecerá a licitação do transporte escolar e, devido ao encerramento do contrato, corre-se o risco de iniciar o período letivo sem o processo licitatório concluído. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior comenta sobre, a título de informação, dos valores que o município tem à disposição para gastos. Apenas 13% é arrecadação do município, os demais são repasses que vêm do governo. Com essa crise financeira, a arrecadação caiu e o maior problema de gastos na prefeitura é de salário de funcionários e também o transporte escolar. O transporte escolar custa ao município aproximadamente R$1.800.000 por ano. Desse valor, o repasse total do governo estadual é de R$260 mil, o restante é a prefeitura que banca. O orçamento anual da prefeitura é de 33 milhões e 2 milhões são gastos somente em transporte escolar. E a grande maioria dos alunos é da rede estadual, onde na verdade seria o Estado que deveria arcar. Esse dinheiro faz muita falta para repassar aos professores e muitas outras coisas necessárias. O vereador Ari Bernardi comenta que, referente à saúde, pela lei o município deve investir em saúde 15%. Já ocorreu em outros anos um investimento de 31%. Na educação são 25% que o município é obrigado a aplicar em educação, somando com a porcentagem da saúde são 40%. Hoje a folha está em 46%. Somando tudo são 86%. Então não sobra o suficiente para fazer obras no município. Não devemos criticar uma gestão, pois devemos saber como está a situação financeira do município. O munícipe Rafael Vidal comenta sobre as porcentagens restantes do orçamento. Questiona se não seria o caso de o Executivo correr atrás de mais verbas para o município. O senhor presidente comenta que o Executivo busca praticamente todos os dias o aumento dessas verbas. O munícipe Rafael Vidal comenta que os municípios vizinhos todos andam para a frente, somente Bocaiúva que anda para trás, só aqui que não muda. O vereador Ari Bernardi cita o exemplo do município de Quatro Barras, que tem o mesmo tamanho de Bocaiúva, mas a sua arrecadação é bem maior que o nosso município. O munícipe Rafael Vidal questiona qual a diferença de Quatro Barras e de Bocaiúva do Sul em termos de administração. O senhor presidente informa que a diferença é muito grande, pois Bocaiúva do Sul tem quase 1.000 quilômetros de estrada para manter, tanto para patrolar, colocar cyber e fazer toda a manutenção. Já Quatro Barras não tem nem um terço de estrada que temos, e a população também é bem maior. O município recebe o fundo de participação conforme a quantidade de habitantes, e as dificuldades devido à extensão são muito maior que a deles. O vereador Ari Bernardo comenta que não temos indústria por causa do lençol de água potável. O munícipe Rafael Vidal comenta que isso aprendemos desde que saímos do ensino fundamental, que Bocaiúva do Sul está em cima de um lençol freático. O povo já está cansado de ouvir que o município não tem dinheiro. O vereador Rubens de Souza Pereira comenta que o município recebeu uma retroescavadeira, mas não temos no município nenhuma saibreira. Está sendo útil para a reabertura das estradas rurais, mas caso esse trabalho não estivesse sendo realizado, seria um presente grego, pois para levar para a área rural é necessário contratar uma plataforma. Sabemos que houve empenho de algum deputado e também agradecemos. Comenta sobre o governo do estado enviar para o município veículos, mas no momento não precisamos e também não temos como contratar motoristas e arcar com as despesas desses carros. O senhor presidente relata que é difícil, mas mesmo assim temos que agradecer a Deus, porque o nosso município está bem administrado. Fazemos pouca coisa, mas está funcionando tudo certo. A folha de pagamento está em dia. Sabemos que diversos municípios que estão quebrados por serem mal administrados. O munícipe Rafael Vidal questiona se existe possibilidade de trazer recursos e verbos para o município. O senhor presidente comenta que dinheiro é muito difícil conseguir. O que pode acontecer é conseguir mais coisa através de deputados. Os senhores vereadores debatem sobre a contrapartida do município, que é do mínimo 10%, como o caso da emenda para uma van para o transporte, onde o recurso destinado para a compra foi insuficiente e a prefeitura teve que completar. Todos os vereadores buscam emendas e algumas somente podem ser usadas em determinado fim, não podendo utilizar a verba para outra obra, são chamados de verbas carimbadas. O munícipe Rafael Vidal cita o caso de um prefeito chamado Sérgio Meneghelli, da cidade de Colatina.
houve um corte de R$500 mil que era destinado em lanches para reuniões, onde uma empresa fornecia coffee break. Questiona como se conseguiu cortar esse contrato com a empresa e ainda conseguiu manter o dinheiro para o município. O senhor presidente informa que era pago com recurso próprio, e quando é assim, o dinheiro continua no município, não é verba destinada para alguma finalidade. Esse recurso próprio pode ser dinheiro que o município tem arrecadado com IPTU e outros impostos do município. O vereador Rubens de Souza Pereira comenta que aqui no município os funcionários recebem diária para ir para Curitiba, tem que arcar com a própria alimentação. O vereador Ari Bernardo comenta que o próprio motorista de ônibus de saúde sai às 5 horas da manhã sem tomar café, e o mesmo tem que providenciar a sua refeição. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior comenta que tem como fazer coisas diferentes, mas não milagres, principalmente em arrecadação. O munícipe Rafael Vidal comenta que se os próprios vereadores não estão conseguindo fazer esses milagres que são precisos, não seria a hora de abrir mão de seus cargos, se não conseguem fazer esses milagres? O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior comenta que estão sempre à disposição, o que falta é gente nova para poder acompanhar as sessões. O munícipe Rafael Vidal diz que se ele estivesse exercendo um cargo e não conseguisse fazer nada, abriria a mão. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior questiona se o munícipe Rafael Vidal prestou atenção desde o começo, onde o senhor presidente acabou de comentar que o nosso município é um dos poucos que possui certidão negativa, ou seja, que a prefeitura está pagando tudo em dia e que não está devendo nada para ninguém. Então, se nós somos um dos poucos, quer dizer que não estamos fazendo bobeira. O vereador Ari Bernardo comenta se a certidão tivesse positiva, o município poderia pedir, o município podia pedir a renúncia dos nós vereadores, pois então não estaríamos fazendo nada. Comenta sobre algumas publicações ofensivas nas redes sociais, direcionadas aos poderes executivo e legislativo, e que ao invés de publicar essas redes sociais, que venha até a casa dessas leis, como o munícipe Rafael Vidal faz. Ficamos felizes quando há participação da população em nossas sessões. O munícipe Nilson cumprimenta os senhores vereadores, comenta sobre as vagas por sorteio de CMEI e Criança Esperança. Informa que não conseguiu a vaga, como muitas outras mães também não conseguiram. Seu filho é diagnosticado com autismo e possui uma carta médica para ter prioridade, onde, a partir de 2 anos, precisa se socializar. Sua esposa foi conversar direto com a diretora e falaram para ele procurar os seus direitos. E também para outras mães que também foram reclamar, pois há mais de um mês haviam feito um cadastro juntamente com outras mães e algumas fizeram em cima da hora e acabaram conseguindo a vaga. A primeira postagem que fez no Facebook é que estamos nas mãos de secretários incompetentes, porque não temos vaga para nossos filhos nas creches. Incompetência por falta de educação com o pai e com a mãe. Por parte de uma pessoa que exerce cargo em órgão público, manda procurar os seus direitos mesmo com a carta de um médico, dizendo que o médico não manda na escola. Explica as suas postagens sobre a creche, Secretaria de Educação, Escola Vila dos Padres, Escola da Vila Angélica, sobre o abandono daquela obra da São Marcos. Sugere a manifestação dos outros gestores para declararem o que foi feito com a verba, o dinheiro. A fiscalização e licitação questiona se não está sobrando verba para manutenção e relata que nunca ofendeu ninguém, sempre com respeito e com educação. O senhor presidente comenta que o município caminha devagar por causa dos recursos que vêm e não são muitos. Os vereadores Luiz Carlos Bassetti Júnior, José Hamilton Bernardo e Luiz Leão Busato explicam a situação da escola do bairro Vila Angélica. Em seguida, o senhor presidente informa que será enviado ofício para a diretora do CMEI Criança Esperança, informando o relato do senhor Nilson e questionando qual o motivo que não deram prioridade diante do diagnóstico de autismo. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior explica as regras de sorteio para vagas nos CMEIs. O munícipe Nilson comenta que desde o início, quando fez o cadastro para participar dos sorteios, os responsáveis já tinham consciência da existência da carta médica. Não foi feito um exame, sim vários. Então a neuropediatra orientou que, o caso a carta médica não fosse aceita, deveria levar o caso para o Conselho Tutelar. Agradece a receptividade e também aproveita para solicitar obras de revitalização no parquinho infantil da Praça Matriz. Está lamentável, com risco de crianças se cortar. E caso não seja possível, sugere a retirada, bem como se não consegue manter a academia, que também seja retirada. O vereador Josir Carlos de Lima comenta que esteve recentemente na praça e elaborou um requerimento para fazer a manutenção. São só na parte do parquinho, não só na parte do parquinho, mas também nos bancos, e recebemos ofício com a resposta de que está em análise e qual atitude irão tomar. O senhor presidente agradece a presença de todos e comenta que esta casa estará sempre de portas abertas. Permaneceu liberada a palavra. Ninguém mais desejando fazer uso da mesma,
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho da sessão. E para constar, mandou que o primeiro secretário lavrasse a presente ato, que vai devidamente assinado. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Passa-se a ordem do expediente. Convite da PAI e da Escola de Educação Especial Luz do Meu Caminho para a festividade da árvore natalina a realizar-se dia 5 de 12 de 2018, quarta-feira, 14 horas, Centro Pastoral, em frente ao hospital. Sua presença é muito importante para nós. Ofício recebido do Poder Executivo, número 209 de 2018, em resposta às seguintes solicitações. Requerimento número 051 de 2018, de autoria do vereador Itaciano Mocelin Araújo, o qual requer a troca de 2 vigas e pranchão de uma ponte localizada na estrada que dá acesso à localidade de Borges, próximo à chácara do Sr. Valene. Em resposta à solicitação encaminhada à Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, onde estamos aguardando a compra das vigas e pranchão para executar o serviço solicitado. Requerimento número 52 de 2018, de autoria do vereador Itaciano Mocelin Araújo, o qual requer obras de patrulhamento e saibamento na estrada da localidade de Bom Retiro e Carijos. Informamos que a solicitação já está agendada junto à Secretaria Municipal de Aviação, Obras e Serviços Urbano para a próxima semana. Ofício recebido do Poder Executivo, número 221, 2018, em resposta ao ofício número 221, 2018, de autoria do vereador José Milton Bernardi, sobre a defasagem das equipes de agente comunitário de saúde e agentes de combate às endemias, e ainda requeriu maiores informações se há previsão para concurso público, uma vez que a lei número 12.994, de 17 de junho de 2014, veda a contratação desses cargos, através de empresas, cargos comissionados e processo seletivo. Em resposta, sirvo-me desta para informar que está em trâmite interno a licitação para a contratação de empresa especializada na realização do concurso público dos agentes comunitários de saúde. Processo número 19.2394/18, assunto prestação de contas do prefeito municipal, entidade município de Bocaiúva do Sul, interessado Floresmundo Alberti Júnior, relator conselheiro Fábio de Souza Camargo. Acórdão de parecer prévio número 237/18, primeira Câmara. Prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo do município de Bocaiúva do Sul, exercício de 2017. Atrasos na entrega dos dados do SIM-AM, inferiores a 30 dias. Regularidade com ressalva. Relatório. Tratam os autos de prestação de conta do chefe do Poder Executivo do município de Bocaiúva do Sul, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Floresmundo Alberto Júnior, prefeito no período de 1º de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2020. Preliminar à Coordenadoria da Gestão Municipal. Por intermédio da instrução número 1267/18, peça 25, manifestou-se pela emissão de parecer prévio, pela irregularidade das contas de aplicação de multas em face das inconformidades encontradas, todavia, por força do princípio do contraditório, do qual decorre a ampla defesa, pugnou pela informação do senhor Floresmundo Alberti Júnior para que a presente defesa, oportunizando o contraditório, o interesse trouxe aos autos novos documentos e esclarecimento. Peça 30. A Coordenadoria da Gestão Municipal, por intermédio da instrução número 2234/18, peça 31, manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando o atraso da entrega dos dados SIM-AM. A unidade técnica informou que a entrega dos dados do Sistema de Informação Municipais, acompanhamento mensal, ocorreu fora dos prazos estipulados nas instruções normativas 115 de 2016 e 129 de 2017. Adicionalmente, sugeriu pela aplicação 3 vezes da multa do artigo 87.3b
da Lei Complementar número 113 de 2005, ao senhor Floresmundo Alberti Júnior, considerando uma multa para cada atraso na entrega dos dados do SIM-AM. Responsabilidade do senhor Floresmundo Alberti Júnior, prefeito, no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Mês de maio de 2017, a data limite era 30 de 6 de 2017, a data do envio foi 10 de 7 de 2017, 10 dias de atraso. O mês de junho de 2017, 31 de 7 de 2017 era a data de envio. A data limite de envio foi mandado no dia 3 de 8 de 2017, 3 dias de atraso. Agosto de 2017, a data limite para envio era 2 de 10 de 2017, foi enviado dia 9 de 10 de 2017, 7 dias de atraso. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer número 200/18, peça 32, manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalta e aplicação de multas nos mesmos termos propostos pela unidade técnica. Fundamentação e voto. Em sede de contraditórios, peça 30, folha 7 a 9, o interessado acustou aos autos 3 comprovantes no valor de R$500 cada um, referente ao recolhimento espontâneo e antecipado das multas pelo atraso no envio dos dados SIM-AM dos meses de maio, junho e agosto de 2017. A Coordenadoria de Gestão Municipal, peça 31, folha 3, sugeriu o encaminhamento do presente processo à Coordenadoria de Monitoramento e Execução, para comparação entre os valores recolhidos pelo interessado e o efetivamente devido. Previsão do artigo 87.3b da LCE número 113/2005. Todavia, que se pese o senhor Floresmundo Alberti Júnior ter efetuado recolhimento espontâneo das multas, não há que se falar em aplicação ou recolhimento das multas antes da publicação de acórdão, no qual restará definida a responsabilidade e o valor devido, conforme o artigo 86, parágrafo único da Lei Complementar número 113 de 2005. Entretanto, em que pese o chefe do Poder Executivo do município de Bocaiúva do Sul atrasar alguns dias a entrega dos dados do Sistema de Informação Municipais. Acompanhamento mensal, maio, junho e agosto, contrariando o disposto nas instruções normativo número 115 de 2016 e 129 de 2017, referentes às agendas de obrigação. Observe que os atrasos não prejudicaram a fiscalização de contas e ainda considerando que nenhum dos atrasos ultrapassou 30 dias. Afastou multas sugeridas pela Unidade Técnica e Ministério Público de Contas ao senhor Floresmundo Alberti Júnior. Face ao exposto voto pela emissão e o parecer prévio da regularidade das contas do chefe do Poder Executivo do município de Bocaiúva do Sul, exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Floresmundo Alberti Júnior, ressalvando o atraso dos dados do SIM-AM. Transitada em julgada a decisão e realizada as comunicações e os registros pertinentes, com fundamento no artigo 398, parágrafo 1º do regime interno, determina o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para arquivo, nos termos do artigo 168, 7º do mesmo regime interno, vistos relatos e discutidos. Acórdão. Os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Fábio de Souza Camargo, por unanimidade em, primeiro, emitir parecer prévio, recomendado o julgamento pela regularidade das contas do chefe do Poder Executivo do município de Bocaiúva do Sul, exercícios financeiros de 2017, de responsabilidade do senhor Floresmundo Alberti Júnior, ressalvando os atrasos dos dados SIM-AM. Segundo, determinar
depois de transitada em julgado, a decisão de realizadas as comunicações e os registros pertinentes com fundamentos no artigo 392, parágrafo 1º do regime interno, o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para arquivos, nos termos do artigo 68, 7º do mesmo regime interno. Votaram nos termos acima o conselheiro Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães e Fábio de Souza Camargo. Sala das Sessões, 21 de agosto de 2018, sessão número 27. Passa-se a ordem do dia para as comissões. Projeto de Lei do Executivo número 69 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a enviar as prestações e certidões de dívida ativa, de créditos tributário e não tributários e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a enviar para protesto extrajudicial, independentemente do valor e sem prévio depósito de emolumentos, custas ou qualquer despesa para o município, as certidões de dívida ativa, de crédito tributário e não tributários do município de Bocaiúva do Sul, conforme disposto na Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997. Altera pela Lei Federal nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012. Parágrafo único. Os efeitos dos protestos alcançarão os responsáveis tributários, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá celebrar os convênios necessários à implementação do protesto. Artigo 3º. Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos tributários e não tributários, de valores consolidados igual ou inferiores a R$ 300. Parágrafo 1º. Fica autorizada também a requerer o arquivamento dos processos de execuções fiscais relativos aos débitos fixados no caput deste artigo, os quais estejam paralisados por falta de localização do devedor ou de bens garantidores do juízo. Parágrafo 2º. Os limites previstos neste artigo não se aplicam aos casos tipificados como crime contra a ordem tributária, consoante previsão de lei específica. B. Aos casos de substituição tributárias. C. Demais casos em que a Procuradoria Fiscal entender necessário o ajuizamento. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal expedirá os atos que se fizerem necessário à regulamentação desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 02/2018. Altera a redação dos dispositivos na Lei Complementar 001 de 2016, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui normas complementares de direito tributário e da outras providências. Artigo 1º. O artigo de Lei Complementar número 01/2016, a seguir enumerado para vigorar com as seguintes alterações. Artigo 145. Primeiro, parcelado em 24 parcelas mensais sucessivas, desde que cumpram os requisitos mínimos a seguir. A. Valor mínimo da parcela será de R$ 50 para a pessoa física. B. O valor mínimo da parcela será de R$ 100 para a pessoa jurídica. Segundo, reparcelado uma única vez no mesmo exercício em até 12 parcelas mensais e sucessivas, devendo necessariamente a primeira parcela ser no mínimo 20% do valor atualizado da dívida. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Para a votação. Requerimento número 57/2018. Vereador Ari Bernardi.
requer reparos no meio-fio rebaixado, localizado na rua Elza Bassetti. Justificativa: este pedido se faz necessário, pois o meio-fio está solto, danificando o asfalto e o estacionamento da capela mortuária. Pela ordem, presidente. Por favor. Esse requerimento aí, presidente, eu estou solicitando, porque ali no estacionamento entre a rua Elza Bassetti e o estacionamento da capela mortuária, tem um meio-fio, uma guia rebaixada ali, que ela está solta. E devido a ela estar solta, aí passa carro, de repente até algum caminhão, no virar ali, um caminhão maior, passa com o rodado em cima desse meio-fio, e ele está danificando tanto o asfalto da rua Elza Bassetti, quanto o asfalto do estacionamento da capela. Então é necessário aí um reparo meio urgente ali, porque daqui a pouco vai estar aberta uma cratera ali. Por enquanto ainda é pouco o estrago. Dá tempo de fazer um conserto, de repente até com concreto mesmo. É uma sugestão, né? De repente com concreto ir ali, fixar o meio-fio e fazer o reparo nos dois asfaltos ali. Obrigado, presidente. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 66/2018 dispõe sobre a constituição de serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal, SIM-POA, no município de Bocaiúva do Sul e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produz produto de origem animal e da outras providências. Parecer número 81/2018, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Pelo exposto, estas comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchido todos os requisitos para aprovação do supramencionado projeto de lei, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 67/2018 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R$ 70 mil. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Pagamento de serviço de transporte de aluno da Rede Municipal de Educação com recursos do Programa de Transporte Escolar do Estado e do Programa Nacional de Transporte Escolar, PENAT. Parecer número 79/2018, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Pelo exposto, essas comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchido todos os requisitos para aprovação do supramencionado projeto de lei, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 68/2018 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R$ 20 mil. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAE. Parecer número 80/2018, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Pelo exposto, estas comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchido todos os requisitos para aprovação do supramencionado projeto de lei, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Declaro franca a palavra. Comunicar aos senhores presentes que, para poder fazer uso da palavra, as pessoas devem se inscrever, pelo mínimo 1 hora de antecedência. A Maria Cecília, secretária de Educação, está inscrita, pode fazer uso da palavra. Faz favor, Tiago, alcança o microfone para a Cecília. Boa noite, vereadores, boa noite quem está aqui hoje. Primeiro, gostaria de, referente à ata da reunião passada, da reunião anterior,
Só retificar que, na realidade, não é 1.800.000 que nós gastamos, é 2.200.000 que nós gastamos com transporte escolar. Então, é um pouco mais ainda do que está colocado, descrito na ata. Desses 2.200.000, até o mês de setembro, nós tivemos o repasse de 23.000 do governo estadual, perfazendo aí 260.000 no ano, né? 230.000 no ano, 10 parcelas. No mês de setembro tivemos um aumento que vai vigorar a partir de setembro, que vai passar de 23 para 42.000. Isso graças ao empenho da equipe da secretaria, que, ao preencher corretamente o sistema de gerenciamento do transporte, que se chama CIGET, com desenhos de rotas, com dados sobre manutenção dos veículos, gasto com combustível de terceirizado, né? Quem está um pouco participando assim sabe que tem que ir lá, os terceirizados têm que sentar com a gente, tem que dizer quantos quilômetros que roda com 1 litro de gasolina, tem que dizer quanto que paga para o motorista, e tudo isso é alimentado, o CIGET, inclusive desenhado as rotas. Então, graças a esse trabalho, nós tivemos um aumento de 43.000. Então, para o ano que vem, teremos 430.000 que vem do governo do Estado. Esses 430.000 nós gastamos só com os alunos do Estado, que são nossos alunos, né? Não são alunos do município de Bocaiúva do Sul, que o Estado teria a competência, claro, de estar fazendo transporte. Só que só com os alunos da rede estadual nós gastamos mais de 1.200.000. Então, esses 430.000 que virão ainda, eles vão cobrir 1/3 do que nós gastamos investimos, né? Investimos no transporte escolar dos estudantes. Lembrando que dia 30 nós temos a licitação, e provavelmente, com a licitação, nós teremos também um aumento, né? Os valores não são mais os valores do que nós estávamos praticando, claro, devido ao aumento de combustível. Tudo isso foi levado em consideração nas planilhas para a composição dos valores do quilômetro, e com certeza nós teremos aí um aumento, não tão alto, mas um aumento dentro dos gastos com o transporte escolar. Então, só para deixar claro isso, não sei se em relação ao transporte escolar mais alguma, se os senhores têm alguma dúvida. Eu tenho uma, mas não sobre o transporte. Pode falar. Você vai falar do transporte? Não, se for transporte, pode perguntar. O meu é outra coisa. Cissa, com relação ao convênio com o Estado, você falou aí que vai ter um acréscimo aí de 23 para 40 aí. Para 42.000. 42.000. Que vai cobrir 1/3 do que o município gasta com o transporte escolar dos alunos do Estado, né? Que seria a obrigação do Estado. Integral do Estado. Integral do Estado. E não tem como negociar com o governo para que faça um repasse ainda maior? Eu acredito que agora... Chegar no mínimo aí nos 50%? Nós já fizemos essas tentativas no início da gestão, em 2017. Nós estivemos junto com o prefeito no gabinete do professor Rony, do Núcleo Regional de Educação, que é o responsável também pelo Estado, né? E ele nos conseguiu marcar uma reunião com os diretores da Fundepar, que são os coordenadores estaduais do transporte escolar. Também o prefeito me acompanhou, fomos até lá, e não foi uma reunião, foi uma reunião técnica, não foi uma reunião política, né? Porque nós fomos, claro, com o intuito de que
tivéssemos o aumento do repasse, mas como eram pessoas técnicas, elas falaram que era somente mesmo com o preenchimento correto do CIGET que nós teríamos o repasse, que é o que está acontecendo. Então, eu acredito que agora, talvez com a entrada do próximo governador, é bem viável que se faça essa conversa política, né, para que se tente aumentar o repasse do transporte. Porque, em termos técnicos, tudo que nós poderíamos fazer, nós esgotamos já as nossas possibilidades, que é aquilo que nós dominamos lá na secretaria, né, com o pessoal que eu tenho. Então, a gente já esgotou. Fomos atrás de todos os nossos recursos, junto com o prefeito, é claro. Então, agora temos que, né, esperar essa transição agora e tentarmos uma conversa. Falei também, tive contato com o Rossoni, no momento, quando ele estava ainda na Casa Civil, e ele nos disse que tentou fazer isso, de melhorar esses, porque não é só o município de Bocaiúva, é a maioria dos municípios que sofrem com isso, né? E não conseguiu. Segundo ele não conseguiu. Foi essa, com as palavras que eu estou falando, nós não conseguimos mudar os índices, né? Porque acho que todos concordam que não é justo, né? De forma alguma. O município arcar com uma despesa que não é nossa, né? Que nós poderíamos estar investindo no término dessas obras que foram mencionadas aqui, né? E aí, secretária, eu acho que para o ano que vem, senhor presidente, senhores vereadores, nós deveríamos, de repente, a Câmara toda, juntamente com o prefeito e a secretária, a gente provocar uma reunião direto com o chefão maior lá, o secretário da Educação do Estado, e chorar as pitangas lá para ele, né? Levar o custo do transporte aqui, que ele tem conhecimento, obviamente, né? E, quem sabe, até a gente procurar o Tribunal de Contas, porque o próprio Tribunal de Contas, eu acho que também tem que se manifestar com relação a isso, não é, Luiz Carlos? Sim. Porque, poxa, o Estado está deixando de cumprir com a obrigação dele, Estado, e transferindo para o município. Se nós tivéssemos com dinheiro aqui sobrando, saindo pelo ladrão aí, tudo bem, mas o dinheiro está muito curto para você gastar uma despesa que não é tua. Então, essa é a minha opinião. Fica uma sugestão aqui para o ano que vem, Cissa, esperar assumir os novos o governador, os novos secretários, e a gente, cada um aí, correr atrás do seu deputado também, que os deputados não querem, eles querem voto, então eles têm que nos acompanhar nessas reuniões aí polêmicas, né? Onde a gente tem que chegar junto com o Estado, os deputados nos acompanhar. E a gente tentar lá conseguir que esse repasse aumente, que chegue pelo menos nos 50%. Já não vai aliviar bastante para você lá na secretaria? Com certeza. Então, inclusive, o orçamento para o ano que vem, ele teve que ser otimizado, teve que ser reduzido mesmo, né? Claro. Em razão de todas essas situações. Para que a gente possa manter o transporte escolar, mantermos toda a questão da folha de pagamento. A merenda tivemos que, inclusive, também reduzir, reduzir o custo com merenda também. Custo diminuir merenda, diminuir. Não vai faltar, não vamos, né? Sim. Por favor. Não vai faltar merenda de jeito nenhum. Mas a gente tentar, nós temos lá, ontem mesmo eu estava fazendo junto com o nutricionista, nós temos um macarrão lá, o Padre Nosso, que a gente chama, certo? Ele custa R$5, e nós temos o caracolinho, que custa R$2 o quilo. O nutricionista, ele mantém uma diversidade, eles gostam de manter uma diversidade. Eu falei, não, então nós vamos manter só o caracolinho e o parafuso, que é o macarrão mais barato. Nós vamos abrir mão do formato, porque
a massa é a mesma, as proteínas são as mesmas. Só muda o desenho dele. Só muda o desenho. Então, é nesse sentido que daí nós sentamos para reorganizar. Então, nós administramos com muita responsabilidade o dinheiro que é público, sim, claro. né? O dinheiro de toda a população. E é nesse sentido que gostaria de, né, não sei se vocês têm mais alguma pergunta em relação ao transporte. Não, daí... da minha parte só isso, presidente. Em ordem, senhor presidente. Por favor, vereador. Eu queria fazer uma pergunta para a Cissa, por causa que a população acaba aumentando, né? Assim, às vezes, parece lá embaixo, nos patinhos, parece mais aluno, parece em outras comunidades mais aluno pequeno, né, para pegar. E como é que vai ficar essa situação? Porque a gente já tem na Perova, vai ter mais aluno pequeno que vai ter que pegar, mas amanhã no matricular vai entrar alunos novos, né? Eles já fizeram essa pergunta para mim na comunidade, né? Eu não entendi só o que os alunos pequenos, transporte vai ter, né? Inclusive nós estamos licitando naquela linha que já é exclusivo para os alunos do município, porque nós temos 2 transportes lá, né? Nessa linha da Invernada, Pederneiras. Um exclusivo para os alunos do município e outro para os alunos do estado. E nessa linha, que é dos menores, dos alunos do município, nós estamos licitando com o monitor. Eu não sei qual seria a dúvida deles. As dúvidas dos alunos pequenos, tipo lá, acho que sai o ônibus fora da rota. Baixo. Acho que é fora da rota que ele está falando. Sai lá perto do Tinho, lá embaixo. Sai lá no Cantagalo. Então lá vai entrar alunos pequenos, como é que vai ficar? Daí eles precisariam vir fazer a matrícula. Eu só consigo me organizar perante a matrícula deles, né? Para eu ver como que nós vamos fazer. Se nós vamos... até então, nós temos, para o ano que vem, para licitar, uma Kombi que faz lá, vai fazer algumas linhas. Eu preciso saber, eles precisam vir para eu estabelecer a rota. Então, se você souber, inclusive, eu acredito que vocês, vereadores, vocês sempre estão em contato assim com a população, indo para as comunidades rurais. Até um apelo que eu faço assim para vocês é que, se vocês se depararem com crianças que vocês notarem que são crianças pequenas de 4 e 5 anos, por favor, comuniquem aos pais que essa faixa etária é obrigatório estar na escola. Porque quando nós temos que responder ao Tribunal de Contas se nós estamos atendendo todas as crianças de 4 e 5 anos, nós estamos dizendo que sim, porque os que estão nos procurando, nós estamos atendendo. Só que nós não temos uma ideia de quantas crianças que tem aí fora sem matrícula. Por isso que eu estava falando. Né? Então, se todas essas pessoas, esses pais, tiverem uma consciência de realmente vir matricular, nós vamos, é obrigatório, nós temos que dar um jeito de colocar elas na escola. E uma pergunta, Cissa, até para a gente passar para as comunidades aí. Se, como o vereador Queca colocou, o aluno está muito longe da rota, do itinerário. Lá, vamos colocar aí 2 quilômetros, 3 ou até mais. Ou menos, 1 quilômetro. 1 quilômetro, nós temos uma lei que ela fala que até 2 quilômetros. Claro que... É isso que eu queria saber. A gente não vai deixar uma criancinha de 4 anos andar um monte, né? Uhum. Tem o bom senso em relação a isso. Então, a obrigatoriedade é acima de 2 quilômetros? Sim. Até 2 quilômetros, esse aluno pode estar dentro do... Vir até o itinerário. O transporte escolar. Acima de 2... Geralmente, nós temos tentado, em lugares assim que é mais fácil o acesso, a gente até fala, olha, é mais fácil, é 1 quilômetro, né, 1,5 quilômetros, não custa você vir onde é fácil o acesso. Onde é mais difícil, por exemplo, Santana, quem conhece Santana do Bom Jardim aqui? Todo mundo. Eu fui visitar uma criança lá, quando os pais falaram assim, não, é 800 metros. Eu falei, não, 800 metros eu não vou mandar o carro lá, porque ele pode muito bem subir. Nem falei subir, né, porque eu não sabia que era subido.
Pode muito bem vir 800 metros, né? Falei, mas eu vou lá visitar. Eu fui lá visitar, realmente essa criança, que é uma criança que era do primeiro ano, ela não tinha condições realmente, porque é assim, ó, é um top. É um top. Né? Então a gente tem que ter um pouco de bom senso. É claro que em dia de chuva também o nosso carro, mesmo o carro traçado, ele não chega lá. Não consegue chegar. Então, nós temos muitas dificuldades em relação ao transporte. Daí, tudo isso acaba encarecendo o transporte, porque os nossos carros são carros mais antigos. Nós temos carros do ano de 2009, que, devido a pense em um carro todos os dias andar 100 quilômetros. Estrada de chão. Estrada de chão. É uma manutenção ferrenha que a gente tem que estar, né, direto em manutenção, e com isso, e ainda que nós levamos controlado, cobramos, brigamos com o povo lá da tal da CAP lá, que faz a manutenção, brigamos, discutimos, falo que eu não vou pagar, que eu só vou pagar aquilo que eles realmente fazem, né? Assim, brigamos realmente. Então, né, a nossa dificuldade com o transporte é muito grande. Então, as estradas são estradas, né? O vereador está aqui, ele pode nos falar, né, que conhece um pouco aí, conhece Caetê, conhece, né, que não é muito... Então, se houver com certeza o pai vai dizer, mas o meu filho tem 4 anos, ainda é pequenininho demais para ir, o ônibus passa lá na principal, e eu vou ter que levá-lo aí por 1,5 km, 2 quilômetros. Só acima Primeiro disso, venha conversar com a gente. E aí, né? se dá mais de 2 quilômetros, aí você... Tem que entrar daí. Tem que entrar lá daí. Tem que entrar. Aí você refaz a rota novamente. Tem que fazer. E daí, assim, lembrando que a linha está licitada com uma quilometragem que é hoje, o dia de hoje, certo? Sei. Pensando nos alunos que estão hoje. Só que ela pode ser tanto acrescentada a 25% quanto diminuída a 25%. Então, nós temos essa margem aí para estar trabalhando dentro das quilometragens aí para... Claro que tem lugar que o ônibus não vai entrar. Eu perguntei só para passar para as pessoas que, porventura, falarem isso, né? Colocarem isso como impedimento. Obrigado, Cissa. Mas que nem 2 quilômetros que ela falou ali, a maioria dos alunos nem vem, porque vai sair de casa, tem aluno que eu pego 4 horas da manhã, 4h30. E como não é fácil, de onde o cara mora vai vir. Seis Maria lá. Seis Maria. Essa parte do Itapuá, que eu fico ano passado, lá do Itapuá vai entrar aluno novo, e Perova também que é. O município também já não foi, por causa que eu comentei com você até, né? Por isso que eu estou perguntando a orientação, primeiro orientar eles para eles fazerem. Eles já vieram fazer a matrícula? Não, eles não vieram, nem a vez passada você falou que não teria condição, por causa que se matricular bem no meio do ano é difícil, né? Que eles são moradores de lá, né? Eles estão estudando em outro município. Tá. É porque eles já estão estudando em outro município, né? Mas é município nosso, por causa do transporte que não tem, né? Estão levando de moto, com medo de matricular e não ter o... Mas quando você veio falar, eu pedi para eles virem falar, né, com a gente. Mas eles ficaram com medo por causa de não dar certo o transporte, né? Eles ficaram com medo. Só que se eles não vierem falar, a gente não consegue conhecer, entendeu? Você não fica sabendo, né? Eu não fico sabendo, não consigo conhecer a realidade. Sim, com certeza. Não, mas agora você vai ficar conhecendo. Agora eu vou ficar conhecendo e vou ter que até buscar lá, né? Você vai conhecer a realidade. Secretário, já que você conhece, você vai pois é. É a nossa... Então, tudo isso faz parte da nossa realidade, que vocês conhecem e que é muito, muito difícil, mas não é impossível, mas é difícil, né? Difícil de administrar. E daí eu fico triste, às vezes, quando falam assim, cadê o recurso, né? Como a gente ouviu ali. Onde que está o recurso? Parece que a gente está, falam, escondendo a banha embaixo do casco, né? E não é. Não tem nenhum recurso sendo escondido, pelo contrário, está tudo, né, sendo administrado, e eu tento administrar da forma mais transparente e mais responsável possível. Vereador Itaciano, por favor. Só queria, para ter conhecimento, sobre aquele aluno que o pai veio reclamar ali que a professora
ele teria direito ou ele não teria direito, por ele ter 2 anos? Então, não, obrigatoriedade, não pela idade, ele não tem direito. O direito da obrigatoriedade é a partir dos 4 anos, feitos até 31 de março, porque nós temos aprovado a lei do corte, né? Recentemente nós já praticávamos a lei do corte etário aqui, então, e o Estado do Paraná agora também tem a nova lei. Então, obrigatório é nós atendermos de 4 a 5. Pela ordem, só pegando o gancho do vereador, mas esse aluno foi pela creche, não foi pela... Pela creche. Sim. Mas pela creche mas também não é... Pela creche não, pela creche pode... Sim, mas também é educação infantil. Como que funciona? O que é o CEMEI? CEMEI é o Centro Municipal de Educação Infantil, que é o CEMEI Criança Esperança e o CEMEI Cantinho do Céu, certo? Dentro do CEMEI, o que a gente atende? Nós atendemos as crianças de 1 a 3 anos, que elas estão dentro da creche, chamamos de creche. E nós atendemos as crianças de 4 e 5 anos, que são as crianças de pré-escola, que estão dentro de um centro. Qual é a obrigatoriedade do município? Direito é de todos, certo? Direito de estudar é de todo mundo. Porém, obrigatoriedade, desde 2016, é a partir dos 4 anos. Nenhuma criança de 4 anos pode estar fora da escola. É como se uma criança de 1º ano não fosse para a escola. A mesma coisa agora acontece com a criancinha de 4 anos. Ela não pode estar fora da escola. Então, a criança de 1 a 3 anos, ela tem o direito, porém, ela não tem, o município não é obrigado a oferecer. Claro que a gente tem as vagas, inclusive nós temos no Plano Municipal de Educação, que até 2025 a gente tem que ampliar essas vagas, não diminuir. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. A intenção da abertura da Vila Velha é a ampliação do número de atendimento das crianças menores, porque o número das crianças de 4 e 5 anos, nós já estamos atendendo, né? Quase que na totalidade. Inclusive na área rural também. Né? Na área rural também. Nós não atendemos a totalidade porque os pais não vêm procurar matrícula, porque todas as matrículas de 4 e 5 que são procuradas, nós atendemos. Sabe, só um pouquinho. E as escolas do campo, a educação infantil é a partir de 4 anos. A partir dos 4. Dos 4, que é a obrigatoriedade. Para menos de 4 não tem. Não. Nem temos estrutura para atender na área rural, nas escolas do campo. Daí nós temos uma situação em relação ao que o pai trouxe, que chegou ao meu conhecimento, porque nós temos também uma lei que diz que se a criança tiver comprovado através de um laudo médico, comprovada uma deficiência ou um transtorno global do desenvolvimento, que seria um autismo, ela tem a prioridade de vaga, ela tem direito, antes dos outros alunos, ela tem direito à vaga, certo? Então, nesse sentido, essa família, ela estava presente, eu estava nos 2 dias, no dia 12 e no dia 13, eu estava no dia 12 no Cantinho do Céu, na reunião de matrícula, onde nós fizemos sorteio, sim, porque nós não temos vagas para atender todas as crianças menorzinhas. Posso garantir para vocês que ficaram poucas crianças de fora, não ficou um número igual aos outros anos, um número alto de crianças fora da escola, pelo menos os que procuraram, né? Pode ser que não tenham procurado, mas os que estavam lá, nós tivemos das crianças de 1 aninho, uma criança ficou sem matricular. Das crianças de 2 anos, agora nós conseguimos fechar que nem todas estão matriculadas. E as de 3 anos, lá no Cantinho do Céu, se eu não me engano, ficaram 2 sem matricular, porque a mãe não quis aqui. Ela quer lá no Cantinho do Céu. Ela não quis aqui, tinha vaga aqui, ela não quis. Foi uma opção da mãe.
Então, ficaram na lista de espera lá. Então, participei da reunião aqui, participei da reunião no Criança Esperança. E gostaria de, assim, com bastante convicção, dizer que da Secretaria de Educação nunca saiu essa situação de que essa família fosse procurar os direitos. Nunca foi falado isso para essa família, né, que fosse procurar os seus direitos. Pelo contrário, quando essa família ficou, ela no momento do sorteio, ela não conseguiu a vaga e ficou a primeira na fila de espera, foi falado, não, tenha paciência, que é bem provável que você consiga a vaga. Porque o documento que ela nos trouxe e que nos mostrou para a Daniele Daulin, sim, que é a coordenadora de educação infantil da Secretaria de Educação, e eu também tive conhecimento, o documento emitido pela neuropediatra solicitando a vaga, a neuropediatra solicitando uma vaga, porque a criança está sob investigação de um determinado transtorno. Ela não tem um laudo ainda que comprove o que realmente essa criança, que ela tenha um transtorno global do desenvolvimento, um autismo, né? Então, mediante isso, foi explicado isso para a família, né? Foi falado que tivessem paciência. Logo na sequência, nós tivemos nós tínhamos uma sala vaga lá no Cantinho do Céu ainda. Porque lá nós tivemos 5 crianças só que ficaram na lista de espera, e nós temos que ser prudentes. Eu posso abrir uma turma com 5 crianças? Por um professor para 5 crianças? Não é prudente, nem responsável da minha parte, com a crise que nós vivemos, fazer esse tipo de coisa. Então, nós esperamos a reunião aqui do Criança Esperança para ver se ficaria alguma criança de fora. Demos o tempo, surgiu a lista de espera aqui, surgiu a lista de espera lá do Cantinho do Céu. Começamos a entrar em contato com os pais para ver se eles gostariam de se deslocar aqui do centro para o Cantinho do Céu, porque às vezes eles não iriam fazer esse deslocamento, né? Começamos a fazer isso para, então, poder, com bastante prudência, abrir mais uma turma. E é a turma que essa criança, da idade dessa criança. Então, as coisas estão caminhando. Não tem, sabe, me sinto bem chateada de falar que incompetência de secretário. Claro que nós estamos aqui para... A gente é vidraça para levar pedrada. Só para ficar esclarecido uma coisa aqui. A criança não tinha um atestado médico dizendo que ela era autista. Laudo médico, não. Porque ele falou aqui, está em ata, que tinha um laudo médico. Então eu gostaria até, senhor presidente, que fosse encaminhado um ofício por esse pai que viesse se retratar aqui, ó. Porque ele colocou nós no Facebook como incompetente, um monte de coisa. Eu vou ler aqui... Na verdade, ele veio mentir um monte para nós. Veio mentir. Eu vou ler aqui, vereador. Ele viesse aqui se retratar, chamou os secretários de incompetentes. O papel que nós temos, eu poderia até... Eu acho que é prudente, assim, de repente, também, eu mandar a cópia do documento. Exatamente. Né? Uhum. Porque no documento existe, assim, a médica solicitando a vaga para a criança, porque ele está em investigação de um transtorno global e que ele precisa de socialização. Existe um CID ali dentro existe um CID. Existe um CID, mas ela coloca a palavra investigação, né? Que ele está sobre investigação. Não existe que ele está diagnosticado com uma tal... Mas eu acho que o que mais importa é que essa criança está matriculada, ele vai ser atendido. É uma questão assim de que aguardar, às vezes, ter um pouco de paciência, que ninguém quer prejudicar ninguém. Eu sou funcionária pública,
Eu não, né, a gente quer trabalhar no sentido de tratar bem todas as pessoas, claro que dentro do que é possível. Eu não vou colocar de forma nenhuma numa sala que pode colocar 12 bebezinhos de 1 ano, eu não vou colocar. Pensem essa bebezinha aqui, ó. A lei diz que eu posso colocar 12 delas para 2 professoras. Tem município que, para economizar, coloca 30 para 2 professoras. Vocês acham que daria conta? Não, claro que não. Só deixa eu ler aqui, secretária, o que o munícipe falou aqui, ó. O munícipe Nilson comenta que desde o início, quando fez o cadastro para participar do sorteio, os responsáveis já tinham conhecimento, já tinham consciência da existência da carta médica. Não foi feito um exame, e sim vários. Então, a neuropediatra orientou que, caso a carta médica não fosse aceita, deveria levar o caso para o Conselho Tutelar. Ele fez o cadastro com o auxiliar administrativo, que é a documentadora da escola, que é a que fica responsável pelo cadastro. Lembrando também, acho que é importante falar que ali também surgiu uma questão de cadastro, que teve gente que fez cadastro um mês antes e gente que chegou fazendo. Cadastro não é matrícula, cadastro não é pré-matrícula. Cadastro é uma forma do município se organizar para fazer um levantamento, uma busca ativa de quantas crianças nós teríamos para organizar as turmas, para que quando chegue na hora de fazer a matrícula, a gente tenha uma noção, né? Só que se chegar uma mãe aqui sem cadastro, ela tem que ser atendida, porque como não é pré-matrícula, eu não posso deixar de atender ela. Inclusive, a gente explicou isso na sessão para ele. Como que funcionava. Que isso já foi não é nem uma decisão, foi feita uma reunião de vocês na época, eu lembro lá do cantinho. E foi decidido com os pais que o mais prudente seria fazer sorteio para que ninguém fosse... Não dá privilégios para ninguém. E em relação a esse documento, ao meu conhecimento, chegou no dia da matrícula. Então, eu não posso dizer o que aconteceu antes, né, do dia da matrícula. O que eu entendo, que ainda não é um laudo, perguntei para a Daniele se ela tinha algum conhecimento. Na conversa com a mãe, ela diz que a mãe confirma para ela que foi uma vez nessa médica. Então, eu acho que, né, tem algumas coisas que eu não sei se... Mas eu acho que quem mais importa é que essa criança que é envolvida, ela vai ser atendida, muito bem atendida, né? E dentro se ela apresenta um transtorno global do desenvolvimento, ela vai ser atendida. Dentro disso, temos o nosso centro de atendimento psicopedagógico, que vai poder também ajudar na avaliação. Acho que isso que é o mais importante. Porém, é um pouco constrangedor ficar difamando, né, com tanto sacrifício. Falei que foi positivo, assim, em algumas situações, faz a gente refletir. Vi a foto da secretaria, devia ter tirado a foto da secretaria antes para ver como que ela está feia mesmo, né? Porque depois vi no Facebook que a secretaria está caindo os pedaços e está mesmo, está feia, né? E isso também chama atenção. Então vamos mandar a foto para o governador, Cissa, para conseguir verba. Está feia mesmo, a gente né, vai tentar fazer aí um mutirão para tentar dar uma reerguida nela, e é trabalhando com o dinheiro que nós temos, com a receita que nós temos, com o recurso que a gente tem, dessa forma. O orçamento foi amplamente debatido com eles, você viu nada. Só dentro dessa ideia de parceria aí com instituições, se puder só fazer um relato, se nós tivemos, quer dizer, eu tive uma com você junto com o pessoal do Rotary, que eu não lembro se eu comentei aqui na Câmara ou não, mas há 3 anos atrás nós perdemos a quadra da Macieira, porque infelizmente o nosso prefeito não deu bola nenhuma na situação na época lá, e o pessoal do Rotary desistiu. Mas como eles são insistentes, eles voltaram agora novamente
para terminar o serviço. Na época lá eles forneceriam material e a prefeitura entrava com a mão de obra, isso, né? Se o prefeito não aceitou. Agora não, agora eles voltaram, é uma questão de compromisso daquele pessoal, e eles vão tanto dar o material quanto construir essa quadra. Então eles vieram falar com o Júnior se disponibilizou a 100% a eles, se precisasse arrumar alguma coisa do terreno, né? Então ajeitaram tudo, eles vão fazer a quadra. Tudo, vão construir tudo. Ele tem um novo rapaz no Rota, ele é um engenheiro civil, e ele tem uma parceria com uma instituição aí, então ele vai trazer toda a mão de obra e vão entrar com o material e vão construir. O material, na verdade, está todo lá. Eles, desde a época lá que eles juntaram aquele dinheiro, eles guardaram e lá ficou. Lá na Macieira eu tive visitando faz um mês, quando a gente foi com a escola lá, né? Está lá as traves que eles compraram, está lá a tabela de basquete, eu vi, estão todos os materiais, então agora eles vão fazer. E junto com essa conversa, a Cícia acabou dando uma cantada, vamos assim dizer, nele naquele dia, no rapaz. E segunda, né, ele voltou, foram fazer uma vistoria lá na cobertura do Palmital, e eles vão vir fazer aquilo lá também. Só que daí nós vamos ter que dar um empurrãozinho para ver se a engenheira desenvolve lá um projetinho, materiais, tudo, mas eles vão fazer. Também, mão de obra e material? Não, daí lá só a mão de obra. Só a mão de obra. E a prefeitura entra com lá na Macieira, o projeto é dentro da Fundepar, na realidade. Acho que aqui tem convênio lá com o DEPEN, né? Isso mesmo. Mãos amigas. Mãos amigas. Mãos amigas. E na Macieira, a contrapartida seria só a terraplanagem do terreno. No Palmital, na realidade, é o material. Daí esse está me dando um pouquinho mais de dor de cabeça, porque na licitação eu pedi telhas de fibrocimento, porque na realidade a gente quer tirar a telha de barro e colocar fibrocimento, Eternite 6 milímetros. Eternite é a marca, né? Fibrocimento, estou correta? Estou aprendendo, né? Não é amianto mais, né? Cimento, amianto? Ainda é essa daí mesmo, de 6 milímetros. E, na realidade, deu deserta na licitação, ninguém cotou ela. Então, eu vou ter que fazer uma licitação em separado para essa telha. E fui conversar na licitação, daí a Márcia falou que para esse ano, provavelmente, eu não consiga mais. Ela pode até começar, mas talvez não consiga homologar esse ano ainda. E eu queria que em janeiro, se eles conseguissem, eles já estivessem lá, porque para fazer isso no período que não tem as crianças, né? Então eu estou meio angustiada em relação a essa situação só. E não dá para fazer uma compra com dispensa de licitação? Eu acredito que não, porque tem o material de licitação, o material de construção licitado. Então, isso caracteriza-se como parcelamento de licitação, então não é possível. Então, não sei. Se vocês conhecerem alguém aí que queira doar as telhas, para a gente colocá-la, né? Quantas telhas? Hoje a engenheira foi até o Palmital, que eu pedi para ela ir ver se o madeiramento também não está comprometido. Só que madeira eu tenho licitado. Se o madeiramento não está comprometido, para ver se precisa trocar madeiramento e as telhas. Então, eu não sei, eu não faço a mínima ideia de quantas telhas. Luiz, tem uma ideia lá no Palmital? Quantas telhas, assim, por você que... É mais ou menos igual à escola da Antinha? É maior. Maior? Ela tem... Seria o dobro da escola da Antinha. O dobro da escola da Antinha, então vai umas 80 telhas, mais ou menos, de 1 metro por 2,44, porque a largura é igual, né? Mas 80 telhas, porque lá foi 40. Não é uma questão tão cara, é uma questão mais assim de... Mas, no último caso, né, bota as mesmas, a gente nem que faça um mutirão para ir lá lavar as telhas. Né? Não presta mais ali. Não? É telha de barro. Lá na Barra também nós vamos ter que trocar tudo lá. Sim, Barra também. Eles podiam fazer lá na Barra também, É, né? vamos por partes. Daí eu já pedi a pintura no Palmital, eles falaram que daí eles vão vendo. Como que é um passo de cada vez, né? As escolas do campo estão feias mesmo, eu fui lá no Palmital,
está muito feio, né? A gente precisa estar dando um visual melhor para essas escolas aí. Dá um grau lá, né? Tá feio, né? Eu não sei se a Cissa puder dar uma pincelada rapidinho só na situação lá da Vila Velha e da Torre, só para ver como é que estava, como é que você pegou, o que você fez e qual que é a previsão inclusive da Cabeça d'Anta, tá? Se puder fazer um relato como é que estava lá. Essa que você acabou ano passado. Então, em 2017, quando eu assumi, a Cabeça d'Anta estava em fase de conclusão, na realidade. Nós investimos 90 mil, se eu não me engano. Olha, eu sou muito ruim de lembrar valores exatos assim. Se eu não me engano, foi cerca de 90 mil para finalizar toda a parte de jardinagem, portão, toda aquela parte, as escadarias, que faltava alguma coisa, se eu não me engano. E, então, para que realmente a escola fosse inaugurada. Dentro do CIMEC, que é o Sistema de Monitoramento, ela está sem nenhuma inconformidade e nenhuma pendência. Todas as situações lá está tudo verdinho nessa obra, né? Está como concluída já? Está como concluída. Já está como concluída. A única coisa que falta abrir, mas isso depende do FNDE, é o cumprimento do objeto, que é como se fosse uma prestação de contas dentro do CIMEC, mas é o FNDE que abre para a gente postar. E eles não abriram ainda, mas a obra está como concluída. É o caso do cantinho também? O caso do cantinho também, ela está concluída, mas ela tem alguns vermelhinhos lá, que ela tem algumas inconformidades ainda no cantinho do céu, que precisam ser resolvidas. A obra da Vila Velha, quando nós assumimos, ela estava totalmente depredada, foi toda a fiação elétrica, pichação, pintura que tinha sido feito foi perdido, né, porque ficou muito tempo também sem retomar a obra. E nós utilizamos lá, se eu não me engano, na época, 130 mil para refazer toda a parte para a empresa que tem convênio com o FNDE retomar a obra. E a mesma coisa da Vila Torre. Foi investido também para fazer a parte de plantação de gramas, fechamento de muro, fazer a casinha do gás, casa do lixo. Tudo isso foi investimento com recurso próprio. O muro de arrimo, porque o muro de arrimo estava impedindo o repasse do governo federal. Eles não estavam repassando lá na Vila Torre, eles não estavam repassando dinheiro porque tinha que fazer uma contenção do talude do muro, do morro. Então, foi feito tudo isso, investimento lá na Vila Velha e aqui na Vila Torre. Quando nós terminamos todo esse investimento e que a empresa que tinha contrato com o FNDE precisava retomar, o contrato dela estava vencendo. No dia 6 de junho de 2018, estava vencendo o contrato dela. Daí foi falado para a empresa, agora já dá para você voltar, porque a obra já está ok, já está andando, porque lá na Vila Torre, eles não queriam voltar, porque eles falaram, como que nós vamos colocar lá fiação, vamos colocar janela, e vão entrar lá, vão quebrar tudo, vidro, vão quebrar tudo. E eu concordei mesmo com a empresa em relação a isso. Né? E fizemos a nossa parte, claro que com licitação demorada, né, processo demorado, como faz parte. Na hora de retomar, a empresa falou que não tinha mais interesse em voltar. Não tinha interesse porque para eles não compensava financeiramente. O repasse do governo federal já tinha defasado, estava muito defasado em relação ao que eles tinham que aplicar dentro da obra.
E isso foi encaminhado para o jurídico no mês de junho. Tem um ofício encaminhando para que fossem tomadas as providências em relação às multas que fossem possíveis de fazer para a empresa, as providências que fossem precisas ser tomadas, porque daí isso cabe já ao jurídico tomar, né? E, por fim, eu dependo também, daí, durante esse tempo, a engenheira ela estava muito sobrecarregada com as questões do asfalto, né? E ela não pôde dar uma atenção para a educação, uma atenção maior, apesar de todo o esforço e toda a dedicação dela, mas ela não conseguiu dar uma atenção maior, porque nós precisávamos fazer uma nova planilha com dados atualizados para começar uma nova licitação. Ela terminou da Vila Velha, agora que nós vamos postar dentro do sistema, só que nós temos 138 mil para receber do governo federal. E pela atualização da planilha, vai 311 mil. Então, o município vai ter que... Eu falei 180 de contrapartida a mais, então? Não, dá isso, 180. 180 mil a mais que o município vai ter que investir, né? Investir pela defasagem de uma obra que é de 2011. Que ela já vai completar 9 anos. 8. Isso mesmo. 8 anos de história aí. E que causa todos esses transtornos, né? Eu falei que eu não queria sair dessa gestão sem concluir essas... Falei que eu, como que é, morro em paz quando eu terminar essas duas escolas. Mas é por isso que encarece uma obra, né, Cissa? Com certeza. Se o gestor pegasse e concluísse a obra... Com certeza. Cada paralisação dessa, nova planilha. Nova licitação, nova planilha. E um desgaste emocional também. Com certeza. Quantas noites de sono perdido, né? Não sei se respondi, não sei se era isso que vocês queriam saber. Isso mesmo, Cisa. Eu tenho só mais um. Tinha mais alguns, mas vamos encurtar um pouquinho, depois a gente conversa. Só mais um relato a fazer. Eu acho que de importância, de, vamos assim dizer, orgulho do Bocaiúva. Há 52 anos, mais ou menos. 52 anos nasceu um menininho aqui, a mãe morreu 3 dias depois. E esse até entra na... Eu tive uma discussão meio forte esses tempos com um rapaz que foi dar palestra na escola sobre a tal da meritocracia. E esse menino, então, ele veio, como não tinha condições, veio morar com a avó, né? E começou a estudar, daí foi para o quartel. Lá no quartel emprestou a apostila do amigo para fazer essa, que é a escola de sargento, virou sargento, foi embora, foi para São Paulo, aí continuou estudando, fez faculdade, passou no mundaréu de concurso, né? E recentemente ele estava trabalhando em Brasília com a parte da fazenda, voltou para Curitiba, e essa semana ele foi convidado pelo Sérgio Moro para ir trabalhar com ele. E esse cara... Quem que é? Luiz Roberto Biora, conhece? Estudou junto com o Dr. Carlos no Exército, serviu junto, né, Dr. Carlos? Luiz Roberto Biora, filho... Roberto? Foi convidado por Moro trabalhar direto com ele para cobrar aqueles picareta lá. Então, eu dou aula, né, Débora? Uma excelente aluna tem ali. Com estudo dá para chegar. É só querer. Existem as dificuldades grandes, às vezes alguns têm mais facilidades, eu digo assim, até financeiras mesmo, e outros não. Este menino teve muitas dificuldades, mas aí, ó, o cara está lá. Então, é de muito orgulho para nós. Né? Com certeza. Obrigado, senhor presidente. Moramos vizinhos. Permanece liberada a palavra. Queria agradecer a secretária Cecília por ter vindo esclarecer para nós todas essas questões, porque é muito importante. As pessoas ficam, às vezes, comentando, até no Facebook, né, que muitas pessoas verem, de repente a pessoa vem aqui e fala uma coisa que não é verdade. E a Cissa viu e prontamente já se candidatou a explicar voluntariamente para nós aqui tudo aquilo que a gente precisava saber.
É muito importante, Cícero. Quero desejar de coração para você um agradecimento em nome de todos os vereadores, que sempre a gente vai precisar de pessoas como você para fazer esse trabalho. Agradecer também a presença de todos vocês e dizer que a nossa casa é a casa de vocês também. Só um pouquinho, presidente. Cumprimentar a Ítala também, que hoje está participando da sessão. Sim, aqui, com certeza. Fazendo umas fotos aí. Quero pedir para a Ítala que manda um abraço para sua mãe, que foi a minha primeira professora também, trabalhava junto com a dona Beta, os Carijos, no meu primeiro ano de escola. A mãe dela ajudou a alfabetizar esse homem que está sentado aqui na frente de vocês hoje. Tenho muito orgulho disso, Ítala. Beleza, então. Já que se tocar no assunto, deixa eu só fazer umas conclusões aqui. É lógico que a gente tem pilhas e pilhas de coisa para arrumar. O Júnior tem muita coisa para fazer, né? E a semana passada, como a Cissa bem falou, muito se disse, né? Mas também tem coisas boas. Por exemplo, o raio-x, quantos anos não funciona isso? Está funcionando. Quem que juntou? Júnior. Quando que vocês viram a manutenção nas estradas rurais como está tendo hoje? Eu nunca vi no meu tempo. Está tendo. A rodoviária funcionando, foi colocar novamente lá a empresa lá para cuidar lá da parte de lanchonete. Estão cuidando bem do banheiro, tudo está bonitinho. Outro detalhe que nós não tocamos, mercado da família, quantos anos não funcionou? Agora está funcionando, né? 2 anos. Não é isso? Recurso aí para o asfalto, da onde que veio? Veio de graça, teve atrás. Então por isso que eu falo, né? O posto de saúde lá de cima, quem está mexendo? O Júnior está mexendo, né? Então isso que eu falo, tem muita coisa para a gente fazer, isso sem contar nessas máquinas, coisas que vieram. Tem coisa bastante para fazer? Tem, né? Eu já falei da outra vez que milagre não existe. Existe muito estudo, né? Mas milagre não existe. Mas dá para fazer, né? Então o que a gente pode esperar, assim, ó, que muito empenho, né? Mesmo da conversa do Júnior, dizer, vai ser duro, mas eu vou terminar o que eu comecei, eu vou terminar. Né? Então, obrigado, senhor presidente. Permanece liberado a palavra. Nenhum dos presentes desejam fazer uso da mesma, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, levanta a sessão. Boa noite a todos.